Onde estão Enoque e Elias? Iremos meditar na questão de onde estão Enoque e Elias, que muitos dizem que já se encontram na glória dos céus. É muito importante o conhecimento da verdade, pois a verdade nos liberta, e o Senhor Jesus disse que aquele que é da verdade ouve as palavras da verdade, e aquele que é ovelha ouve a voz do seu pastor. As ovelhas de Jesus, que pertencem a Ele, não ouvem a voz de estranhos, ela ouve a voz dele, e essa voz do Senhor Jesus ecoa e nos fala pelo Espírito Santo, através da santa palavra de Deus. Veremos em Hebreus a meditação de onde estão Enoque e Elias. Hebreus 9, 27 ao 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O Novo Testamento é iniciado com a morte de Jesus Cristo, porquanto o Evangelho de Lucas, Mateus, João e Marcos pertencem ainda ao Antigo Pacto, porque Jesus Cristo só veio a morrer depois, tanto que nós encontramos Jesus ordenando que se oferecessem as pombinhas pela purificação do leproso que havia sido curado, e era conforme a lei de Moisés. Enquanto Jesus vivia, estava vigente o Antigo Pacto. O Novo Concerto só passou a ter vigência quando Jesus falou: está feito, está consumado. Então aí começa, segundo as Escrituras, o Novo Testamento, porque um testamento só tem valor quando o testador morre. Houve um período encontrado na história eclesiástica de que a Igreja sofreu a helenização de doutrinas que vieram trazer a paganização para dentro das igrejas com a morte dos apóstolos. O apóstolo Paulo diz no livro de Atos 20, 28 em diante que aqueles bispos, pastores que estavam ouvindo a pregação de Paulo e a sua despedida, eles deveriam ser cuidadosos e olhar por toda a igreja de Deus que Cristo havia resgatado com seu próprio sangue e pastorear a igreja de Deus, tendo cuidado dela e deles próprios, para que ela não sofresse a ação da apostasia. O apóstolo Paulo sabia que depois da sua partida entraria muitos lobos cruéis que não perdoariam o rebanho, e que dentre aqueles mesmos levantariam homens que falariam muitas coisas perversas e contaminariam o Evangelho e atrairiam discípulos após si. E o caminho da verdade, como diz o apóstolo Pedro na segunda epístola de Pedro 2, 1 a 3, o caminho da verdade seria blasfemado por esses falsos doutores, que se introduziriam e colocariam doutrinas heréticas encobertamente, de forma lenta, dentro da igreja. E nós temos registros históricos sobre a vinda dos filósofos que trouxeram ensinos do platonismo de Aristóteles da Grécia, do romanismo, e começaram lentamente misturar crenças pagãs que eram muito aceitas e divulgadas na época do segundo e terceiro século dentro do Evangelho genuíno, havendo uma deturpação.
Uma dessas crenças muito aceitas na Grécia era a alma se desprender do corpo, algo etéreo, invisível, que tinha vida própria fora do corpo e que ia para a morada dos deuses. Platão fala disso, que o corpo é uma matéria e o espírito, qual ele chamava de pneuma, tinha vida fora do corpo. E quando um grego morria, essa alma saía do corpo e ia para os deuses ou ia para um estágio, sendo muito pregado ainda hoje por muitos na doutrina espírita, chamado limbo, ou seja, purgatório. Essas crenças não são firmadas na Bíblia, apesar de muitos pegarem algumas partes da Bíblia para tentar provar. Elas foram incutidas e misturadas dentro da igreja, de onde surgiram as crenças do homem ir morar no céu, da alma se desprender do corpo, de ir para o inferno eterno, ou morada de aperfeiçoamento, fazer orações pelos mortos. Essas coisas começaram a ser difundidas e misturadas, o que fez com que muitas pessoas perdessem a pureza do Evangelho, descaracterizando assim a verdadeira igreja. Por causa dessas crenças, muitos acham que Enoque e Elias estão lá no trono de Deus, desfrutando da vida eterna. Será que isso tem respaldo bíblico? Se realmente for isso, como fica a expiação dos pecados feitas por Jesus Cristo? Romanos 5, versos 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A Bíblia fala de duas mortes. A primeira morte veio por meio do pecado de Adão e Eva. E o apóstolo diz que através dessa entrada veio a morte, e a morte passou para todos os homens. E vemos em Hebreus 9 que está ordenado, quer dizer, é uma ordem vinda de Deus, a primeira morte. Ninguém escapa da primeira morte. O pecado no tempo, depois do dilúvio, fez com que Deus diminuísse a idade do homem. No mundo diluviano, um homem chegava a viver 900 anos, como foi o caso de Matusalém. Homens que viviam séculos devido ao vigor que havia no primeiro homem, o homem edêmico, e que já explicamos que no milênio esse vigor voltará às pessoas que sobreviverem ao Armagedon, que são os restantes das nações que vão restar aqui e terão longevidade, como diz Isaías 45. Quem morrer aos 100 anos ainda é jovem. A Bíblia diz que Jesus desceu à sepultura, Hades, ao inferno, como é chamado na Bíblia. O inferno não é um lugar onde tem um caldeirão e um diabo com um tridente que fica espetando as pessoas ou queimando eternamente. Isso é uma ideia paganizada que vem sendo levada de pai para filhos como tradição, mas não tem nenhuma base bíblica. No livro de Atos, a profecia de Davi diz: não deixará minha alma no Hades, se referindo a Jesus Cristo, dizendo que ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. O fogo é eterno,
mas a alma não é, pois a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus receberá a vida eterna para que não pereça, mas receba a vida eterna, que significa que somos perenes e que a única forma de não perecermos e de nos tornarmos eternos é aceitarmos Jesus, crermos em Jesus. A primeira mentira contada por Satanás a Eva foi certamente: não morrerás. Mas a palavra de Deus disse o contrário: certamente morrerás se tomardes desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Hebreus 11 vai falar da fé e exemplo de vários personagens, inclusive do Antigo Testamento, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, José, Isaque, Jacó. Exemplos de vitória na fé. Fala dos profetas, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e de todos os profetas. Hebreus 11, 32 ao 40. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles não alcançaram a promessa da vida eterna ainda, estão aguardando, e a razão pela qual o livro de Hebreus diz que eles não alcançaram é que Deus vai dar essa promessa ainda em Apocalipse, que mostra quando é o tempo de todos juntos recebermos a promessa da vida eterna. Apocalipse 11, 15 ao 18. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos,
e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Reparem que nessa passagem de Apocalipse 11:15 está falando da vinda do Senhor Jesus, e que os reinos da terra passam a ser do Senhor Jesus ao toque da 7ª trombeta, cumprindo o segredo de Deus que anunciou a seus servos, os profetas. E no verso 18 diz que as nações vão se irar e não irão receber Jesus de braços abertos e aceitar que sejam destronados os reis da terra, havendo a batalha do Armagedon. Os governantes da terra não vão aceitar serem destronados, não vão. Bem, podemos dizer que em Apocalipse 11:18, ninguém está no céu desfrutando da vida eterna. A Bíblia fala que nenhum deles ainda, apesar de terem sido heróis na fé, alcançaram as promessas. João 3, versos 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Elias foi arrebatado ao céu, mas não era o céu do trono de Deus, porque tinha redemoinho, fogo em carruagem de fogo. Isto tudo pertence ao primeiro céu, a expansão onde os pássaros voam. Depois, novamente em Gênesis, a expansão das estrelas, dos astros, do sol, da lua, que não tem ar, onde não conseguimos viver, que é o segundo céu. E por fim, onde Paulo diz que foi arrebatado em espírito ou em corpo, não se sabe, mas que ele foi arrebatado ao terceiro céu, que é o trono de Deus, que fica em outra dimensão, ao qual não podemos contemplar. 1 Coríntios 15:20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Atos 26:23. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Como podem ver, Jesus é a primícia, ou seja, o primeiro a receber a vida eterna. No livro de Mateus, fala daquela ressurreição de muitos quando Jesus expirou na cruz. Mas mesmo aquela ressurreição, como foi a de Lázaro, ressuscitado no 4º dia e retornou à vida, seria muito incômodo ele sair do paraíso e voltar a viver na terra. E Jesus falou que Lázaro dormia. Vamos ver agora sobre a transfiguração, onde Jesus subiu no alto monte, mas antes de Jesus subir, ele fez uma promessa que veremos em Mateus. Mateus 16, 27-28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, nessa passagem, Jesus prometeu a alguns que estavam ali com ele que eles não provariam a morte sem que vissem o Senhor na glória, ou seja, a transfiguração dele. Mateus 17, 1-9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz.
E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande temor. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo ele do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Bem, sabemos que todos os apóstolos morreram e que foi uma visão da transfiguração de Jesus, e que monte significa espiritualmente reino, e podemos ver isso em Isaías 2:11. Interessante vermos que Elias foi arrebatado, foi trasladado, e Moisés morreu sem poder ter entrado na terra prometida. E ambos são narrados em Hebreus 11. Então, isso foi uma visão e não algo real. E a palavra visão do grego que aparece em Mateus 17 é a mesma palavra visão de Pedro que aparece em Atos 10, que Pedro viu em visão um lençol amarrado quando ele estava esperando o almoço e que lhe apareceu 3 vezes. Na Bíblia de Jerusalém, fala em Hebreus 9 que Enoque foi trasladado para não ser morto. O motivo foi por ser um homem santo no meio de uma geração perversa, correndo o risco de ser morto, assassinado. E Deus levou para si, e seus dias foram 333 anos. A Bíblia deixa bem claro que Enoque e os demais morreram todos. Mas o que aconteceu com Elias? Segundo Reis 2, 9 ao 14. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Porque vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. Então, Eliseu foi o sucessor de Elias. Mas por que Eliseu foi o sucessor de Elias? Elias estava sofrendo perseguição, e esta perseguição era infligida por Jezebel, mulher do rei Acabe, e pelos falsos profetas. 1 Reis 19, 9 ao 10. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E Elias disse:
tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Percebemos nitidamente que Elias não queria mais, estava fadigado, queria morrer. Não queria nem mais viver por conta da perseguição dos falsos profetas. E Deus o livrou, mudando ele de lugar. E a prova de que ele foi trasladado de lugar está em uma carta deixada por Elias de aproximadamente 14 anos depois do reino de Jeorão, filho de Acabe. Segundo Crônicas 21, 12 ao 14. E então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asá, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe. E também matastes a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Vemos nesta passagem que Elias envia uma carta ao rei Jeorão de Judá. E Elias foi arrebatado no reinado de Jeorão de Israel. Os dois reis, eles tinham o mesmo nome, um de Judá e outro de Israel. Aqui se revela o mistério que depois de 14 anos ele envia uma carta repreendendo o rei daqueles dias. Aí se confirma que Elias morreu, assim como todos, conforme lido em Hebreus 9, 27 ao 28, que aos homens só está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E Jesus falou a Nicodemos na carta de João 3,13: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. O objetivo do translado de Elias foi para tirá-lo de um lugar para o outro, evitando assim a perseguição de Jezebel, pois ele havia reclamado a Deus que haviam matado todos os profetas e que só ele tinha sobrado e que procuravam a alma dele. Foi ali que Deus prometeu que ele fosse retirado, passando a Eliseu a capa de Elias, quando ele partiu. Essa carta foi enviada por um mensageiro de Elias para o rei de Israel. Haviam dois reis com o mesmo nome, um Jeorão, filho de Josafá, e outro Jeorão, filho de Acabe, um da casa de Judá e outro da casa de Israel, havendo diferença de 14 anos do reinado de um para o outro. E assim é como vemos em Hebreus 11:13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, vemos que todos morreram e que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo.